Declaramos aberta a 27ª sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 14ª legislatura, do dia 7 de agosto de 2023. Cumprimentando os vereadores, cumprimento a todos os presentes que estão nos assistindo pelas redes sociais e aos ouvintes da Rádio Sobral. Solicitamos a leitura do livro de presença dos senhores vereadores. Boa tarde a todos e todas, vereadores presentes. Vereador Sérgio Sampaio, vereador Adão Cleiton, vereador Jefferson Gama, vereador Eugênio Leite, vereador Fernando Lopes, vereador Paulo Rogério Lopes, vereador Edson Leal e vereador Wagner Fitz. Solicitamos leitura de um texto bíblico pelo vereador Jefferson Gama. Provérbios 10, 26. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como o vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Obrigado, vereador. Solicitamos leitura das correspondências recebidas e expedidas. Documentos expedidos. Ofício número 76 do Executivo Municipal. Encaminhamos a Vossa Excelência as indicações número 76 e 77 apresentadas pelos vereadores em sessão ordinária do dia 31 de julho de 2023. Ofício 77 do Executivo Municipal. Encaminhamos a Vossa Excelência o projeto de lei 4266 e 4267, aprovado pelos vereadores em sessão ordinária do dia 31 de julho de 2023. E o ofício número 78 do Executivo Municipal. Encaminhamos a Vossa Excelência os projetos de lei 4270 e 4271, aprovados pelos vereadores na sessão extraordinária do dia 31 de julho de 2023. Passamos para o grande expediente, chamamos para fazer uso da palavra pelo espaço de 10 minutos o vereador Eugênio Leite, que declina. Chamamos para fazer uso da palavra o vereador Jefferson Gama, que declina. Chamamos para fazer uso da palavra o vereador Wagner Fitz, que declina. Chamamos para fazer uso da palavra o vereador Adão Cleiton. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, pares desta casa, a comunidade que está no plenário, as assessoras, funcionários da casa, também a comunidade que nos ouve a partir da Rádio Sobral, mais tarde, acredito, e também a partir das mídias sociais e internet. No dia de hoje, senhor presidente, gostaria de passar algumas informações da caminhada deste gabinete, deste vereador, nos bairros da cidade, aonde tivemos a oportunidade, na semana que passou, de estarmos novamente no bairro Vila Charrua e ver a situação daquele bairro. Em dois sentidos, fiquei feliz. Fui até o posto de saúde, onde fui muito bem recebido pela equipe que estava lá, tanto as atendentes, técnicos de enfermagem, a médica e a dentista, que estavam atendendo, e naquele momento tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais do local, até porque o movimento estava fraco, então a gente pediu para poder estar com eles e conhecer um pouco mais da casa. Agradecemos a atenção dispensada com esse vereador e realmente, assim, reiteramos que os funcionários, eles fazem tudo, né, o que é possível dentro da competência deles, e estão de parabéns. Nós temos um funcionalismo que realmente trabalha, e naquele posto, naquele momento, mostraram a que vieram. Claro que a gente sabe que muitas vezes eles não conseguem fazer mais pelas condições que são dadas a eles, como falta de material, muitas vezes oportunidade, questão de horário e até de operários também, né? Porque muitas vezes falta a massa humana, como se diz, para que o trabalho possa ser melhor. Mas naquilo que ele se propõe a fazer, realmente a nossa municipalidade está de parabéns. Também podemos observar algumas obras que estão sendo realizadas na Alípio Rosa, inclusive foi objeto de pedido por esse gabinete há um tempo atrás, da canalização de parte da rua, e ficamos felizes que o Executivo resolveu canalizar pelo menos uma parte daquela rua que está há muito tempo faltando ali, que gera grandes prejuízos e preocupação da comunidade até com os vetores, né, por estar exposto a céu aberto
aquelas valas com água contaminada. Então, naquele momento, ficamos felizes nesses dois aspectos, tanto do atendimento do posto de saúde, quanto da canalização da parte superior da rua Alípio Rosa, na Vila Charrua. Apesar de que, depois indo a outras ruas da comunidade, vimos que nem todos os pedidos foram atendidos, e aí reiteramos os pedidos, porque nós temos muitos bueiros entupidos, muitas valas entupidas, muito lixo, muita poda com falta de recolhimento, buracos nos asfaltos que foram feitos, e aí os nefastos asfaltos que foram feitos a toque de caixa no período eleitoral, que foram só para cumprir a agenda eleitoreira e que não correspondem às necessidades daquela comunidade, porque é um asfalto fraco e que vem se esfacelando ao longo de poucos anos. Se fosse um asfalto bem feito, com certeza teria uma durabilidade melhor. E, infelizmente, nem a manutenção é feita. Então, existem crateras enormes já nas ruas pavimentadas que nós gostaríamos que tivesse um cuidado pelo Executivo. Depois, num segundo momento, e aí vem uma preocupação muito grande deste vereador que vos fala nesse momento, sobre as finanças do município. Reiteradamente chegam ao gabinete pedidos de cidadãos, pedidos de empreendedores que pedem, pelo amor de Deus, que o Executivo pague as suas contas. Porque existem dívidas ao longo do tempo, umas não tão novas, até de anos inclusive, e que esses credores que necessitam desses valores estão ao léu, nem totalmente descobertos desses valores. Prestam serviço, entregam material muitas vezes, cobram, emitem a nota fiscal e não são pagos. Então, isso nos preocupa muito, as finanças do município, porque quando não há planejamento, quando não há visão estratégica, as coisas se tornam mais difíceis do que já são. E, literalmente, as contas estão chegando e não tem recurso para tudo e para todos. Aí vamos usar daquele ditado, o cobertor está ficando curto. Não estamos cumprindo as nossas metas, e as 40 que chegaram por último, então não vão ser conclusas. Menos 4 milhões no caixa, realmente, impacta bastante as contas públicas, e foi anunciado pelo Executivo uma tomada de decisões aí, que reduz horas extras, que reduz alguns cargos, mas muito me estranha que não houve esta visão lá no início da caminhada. Então, realmente confirma as minhas os levantamentos que se faz aqui, que não há planejamento estratégico, porque se fosse realmente feita uma gestão eficiente, teríamos noção de que não podemos gastar mais do que recebemos, que não podemos criar cargos além daquilo que é disponível pelo erário público, que nós não temos liquidez no caixa da prefeitura para arcar com essas contas. E aí como é que ficam esses cidadãos que contavam com esses salários? Como é que ficam os cortes de horas extras que estão sendo propostos pelo Executivo, a redução dos postos de trabalho, tanto de contratos, de estágios, que era uma bandeira desse desgoverno e que agora eles vão ter que reduzir porque não tem recurso? E aí, por quê? Contavam com recurso que não era próprio, contavam com recurso federal e que não veio nesse momento, que é o Fundeb, que inclusive nem era para cobrir tantas despesas, mas era para cobrir as despesas somente do magistério e da Secretaria de Educação, e que de repente eram repassados de forma, não sei como, para outras serventias da casa. Então isso me preocupa, gente. Nós estamos num disparate, num descontrole, numa gestão totalmente ineficiente. E aí me vem a notícia que querem continuar no próximo ano e nos próximos 4 anos. Fazem 20 anos que aí estão afundando o município em dívidas, nesse descontrole total das finanças, e que agora nós tivemos a confirmação, e não sou eu que estou falando, são os jornais, é a mídia digital, é a população que chega a este gabinete e que reclama. E reclama com razão. Por quê? Falam que querem acabar com a miséria, querem acabar com N questões que envolvem o povo, mas não fazem. Só fazem um discurso eleitoreiro, aproveitador de situações, mas quando nós vamos ver
realmente o que importa, que são a gestão, o planejamento, o controle das contas públicas, isso não se faz. Aí temos a noção de quanto este governo está sendo ineficaz, ineficiente e totalmente inadequado a uma população pobre, carente, que precisa dos serviços públicos. E aí vem a questão da educação, vem a questão da saúde, vemos a questão da infraestrutura, entre outras questões. Senhores, talvez muitos daqui que estão não concordem com o meu posicionamento, mas não sou eu que estou dizendo, são as informações que estão chegando, é a população pedindo socorro e dizendo, não sabemos mais o que fazer. E, pasmem, as pessoas não sabem mais o que fazer na cidade, umas estão até abandonando. E agora, inclusive, temos a notícia escrita, formal, que nem o governo municipal sabe o que fazer. Então, me preocupa muito. E até gostaria, e com certeza vou encaminhar a esta casa um pedido, para sabermos, a partir de um relatório do Executivo Municipal, qual é o déficit financeiro do município. Quais são as contas que foram pagas, quais foram as contas que não estão sendo pagas, porque existem muitas contas a pagar. Interessante que a conta não fecha. Dizem que está tudo bem, continuam inaugurando obras a partir de financiamentos que eu não sei como é que vão pagar, mas a conta não fecha. O caixa do município está vazio. E aí querem continuar desgovernando. Não estão governando, vão continuar desgovernando o município, porque não sabem o que vão fazer. Então, esta é a preocupação deste vereador, esta é a preocupação da comunidade, que nesse momento clama por socorro, porque aqueles que deveriam cuidar do cofre público e ter uma gestão eficiente estão sendo totalmente ineficientes no seu papel. Até proponho, cortemos então os gastos públicos a partir dos próprios salários dos secretários, do vice-prefeito, do prefeito, dos vereadores, para ver se a gente consegue fechar o caixa do município, porque dinheiro não tem mais. Só se vão enfunerar o município com mais dívidas. Muito obrigado, uma boa tarde. Gostaria de registrar a presença do vereador Hélio Ferreira em plenário, fazer o registro da presença do nosso vice-prefeito Cadoda, os amigos aí Cláudio Patassi e Nenê Ventura também, que estão nos acompanhando. Chamamos para fazer o uso da palavra, pelo espaço de 10 minutos, o vereador Paulo Rogério Rato, que declina. Chamamos para fazer o uso da palavra, pelo espaço de 10 minutos, o vereador Edson Leal. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais colegas vereadores. Boa tarde aos trabalhadores e trabalhadoras dessa casa. Boa tarde aos amigos Cadoda, Nenê Ventura, Patasso, Johnny da Rádio Sobral, Cris aí também na transmissão, Juliano, pessoal da transmissão. E uma boa tarde especial para a nossa comunidade que nos acompanha tanto pelas ondas da Rádio Sobral quanto pelo Facebook. Quero começar aqui compartilhando com a nossa comunidade que eu tive a alegria de retornar à Escola Roberto Cardoso para fazer uma palestra para os alunos do 6º ao 9º ano, para falar sobre humanização, para falar sobre bullying, para falar sobre violência, porque nós percebemos sempre o quanto há uma grande comoção na nossa cidade quando a gente perde uma vida infanto-adolescente, quando a gente perde uma vida jovem. E eu tenho uma concepção, eu acho que cada um tem uma leitura, né, sobre a questão da composição da sociedade. Eu tenho uma perspectiva de que a gente só constrói uma sociedade mais humanizada, mais dada à paz, mais dada à solidariedade e à empatia, se a gente começar esse processo lá na educação, lá nos primeiros anos de vida, lá no ensino fundamental. E eu percebo o quanto a educação cumpre esse papel e quero parabenizar a equipe diretiva, professores e funcionários lá da Escola Roberto Cardoso,
por se empenharem tanto na construção desse modelo de sociedade que é mais empático, acima de tudo, mais empático. Sempre uma grande alegria poder voltar à Escola Roberto Cardoso, que é a minha escola do coração, lá que eu estudei, foi lá que eu entrei de mãos dadas com a professora na sala na primeira série, foi de lá que eu recebi o meu primeiro diploma. Acho que na vida a gente está sempre em formação também, e o primeiro degrau dessa escada infinita, que é o aprendizado, foi lá na Escola Roberto Cardoso, e eu fico muito feliz toda vez que posso retornar lá e conversar com os estudantes de lá, que em sua grande maioria são filhos e filhas de pessoas que foram também meus colegas lá naquela escola, que tiveram a sua vida impactada pela educação. Aproveitar para mandar também um grande abraço para todos os estudantes de lá, dizer que foi uma manhã cheia de sentido para mim também poder estar dialogando com vocês. Esse é um trabalho que eu tenho feito aí nas escolas municipais, estaduais. Tenho a honra, né, de, com muita humildade, ser convidado para palestrar nas nossas escolas municipais, nas nossas escolas estaduais, nas escolas e universidades aqui do nosso estado. Tenho a humildade e a honra de ser convidado para participar como palestrante de muitas instituições, sobretudo por ter uma visão humanizadora de mundo e de entender que nós vivemos um processo de aprendizado. Ninguém sabe mais do que ninguém, ninguém tem domínio completo de nenhum saber, nenhuma ciência se faz sem a curiosidade do homem, e eu tenho tido a bonita alegria de poder compartilhar isso. Também já vou compartilhar aqui para os colegas vereadores que fui convidado para fazer parte do quadro docente da UVERGS. Vou palestrar na formação da primeira marcha dos vereadores. Mais uma oportunidade de poder compartilhar conhecimento, de poder aprender, de poder ir construindo essa história assentado no desejo de saber e não no desejo de ignorância. Para dar sequência aqui, quero agradecer também o convite, né, do Marcelo para a inauguração do Largo, para o aniversário do Largo do Comércio, que estava de aniversário, e a gente pôde fazer ali um pouco de arte com a banda Vó Maria e com os Negros da Cinza. Foi um momento bem bacana também. Teve outras bandas que participaram, a escola lá do B também esteve presente. Parabenizar pelo empreendimento, pelo investimento na nossa cidade, por impactar também na vida das pessoas aqui, gerando emprego e renda. Quero também agradecer imensamente a deputada federal Reginete Bispo, que encaminhou uma emenda de R$101 mil para a compra de equipamentos para as pessoas com deficiência. Desde o meu primeiro dia nessa casa, eu tenho repetido incansavelmente a luta por construção de uma sociedade igualitária. Se essa luta passa pelo combate a uma série de preconceitos ainda muito presentes na nossa sociedade, meu amigo e vice-prefeito Cadoda, essa luta também passa para a gente conseguir cada vez mais equipar as pessoas com deficiência e equipar a cidade de estrutura para as pessoas poderem transitar com qualidade, para as pessoas poderem ocupar outros espaços sociais, para as pessoas poderem fazer tudo que a gente faz. Uma sociedade realmente democrática e igualitária é uma sociedade em que todos os homens e mulheres, em que todas as pessoas podem usufruir de todos os espaços públicos, podem participar de todas as discussões, podem opinar sobre a constituição da cidade, podem pensar junto com legisladores e executores as políticas públicas. Eu tive uma conversa bem interessante com um amigo meu do bairro São José, que tem trabalhado na floresta a vida inteira, foi meu colega lá na escola Roberto Cardoso, com muita dignidade ele trabalha na floresta e traz sustento para sua família, e eu fiquei muito feliz de ouvir da boca dele uma série de opiniões sobre iniciativas para contemplar a juventude da nossa cidade. Uma série de opiniões para poder qualificar ainda mais as políticas públicas de juventude da nossa cidade,
porque ele, por óbvio, está preocupado com os filhos dele que são jovens e está preocupado com os jovens da nossa cidade. Eu disse para ele que ficava muito feliz de saber que tem muitas pessoas pensando em políticas públicas que possam dar conta de demandas coletivas. Política não é um espaço de discussão de desejo privado e individual. Política é um espaço de discussão coletiva. E a política é feita por todo mundo, não só por aqueles que estão eleitos. A política é feita por todas as pessoas da cidade que têm a coragem de pensar a cidade, que têm a humanidade de pensar a cidade, que têm o desejo de fazer com que a nossa cidade evolua cada dia mais. Eu quero deixar aqui um grande abraço para ele, não vou dizer o nome dele porque não perguntei se podia, mas dizer que fiquei bem feliz de ouvir as indicações dele e que vamos trabalhar para colocá-las em prática, porque a nossa juventude merece mesmo espaço e oportunidades. Eu já propus nessa casa aqui o projeto Selo Futuro, que foi aprovado por unanimidade pelos pares dessa casa, que contempla os estabelecimentos que vierem a oportunizar espaços para os jovens que não têm experiência. Todos nós aqui, uns com mais experiência profissional, outros com menos experiência profissional, já passamos pelo perrengue de ter vontade de trabalhar e não ter uma chance, né, meu amigo Nenê Ventura? Então a gente precisa constituir espaços sociais para que a juventude seja incluída efetivamente nos espaços de trabalho e nos espaços de formação, e nós vamos continuar trabalhando para isso. Nós temos também a iniciativa do cursinho pré-vestibular gratuito, que está sendo executada pela Secretaria de Educação, que é uma outra política que visa a juventude, né, que quer oportunizar para os nossos jovens aqui, para as pessoas que estudam, poder entrar em pé de igualdade nos cursinhos pré-vestibulares, nos concursos públicos e em todas as iniciativas que forem avalizadas por provas. A gente tem trabalhado bastante também, seguimos agora na reta final do projeto Cabide Aconchego, meu amigo Jefferson Gama. E quero pedir para o presidente mais uma vez para compartilhar aqui os contatos para a doação do Cabide Aconchego. Quero agradecer imensamente a nossa comunidade por todas as doações que nós já recebemos do Cabide Aconchego. Mais um ano de muito sucesso e muita alegria, com muita doação da comunidade. Dizer que a gente fica feliz de poder trabalhar com muita energia, com muita disposição, mas principalmente com muito apoio da comunidade. O meu termômetro para avaliar o meu trabalho é o apoio que eu recebo da comunidade, os meus posicionamentos, os meus projetos e nas minhas iniciativas, e eu tenho ouvido isso nas ruas. Quando escuto uma crítica, eu recebo a crítica com humildade, reflito sobre ela, mas também quando eu sou abraçado na rua, isso aumenta muito a minha vontade de trabalhar, e esse é o pique. Estamos junto aí a toda a nossa querida comunidade butiaense, uma ótima e abençoada semana. Chamamos para fazer uso da palavra o vereador Hélio Ferreira, pelo espaço de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde, senhores presentes em plenário, boa tarde aos que nos acompanham pelas redes sociais e os ouvintes aí da Rádio Sobral aí, boa tarde, e todas as localidades do nosso interior que a Rádio Sobral 1140 chega em seus lares nesse exato momento, boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, deixando registrado aqui que na sexta-feira passada estive em Porto Alegre, na Fiergues, juntamente com a doutora Rosângela, o secretário de Saúde Paulo Almeida, a secretária de Assistência Social Tanira Marques, e lá estava o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, a deputada Maria do Rosário, o ministro Paulo Pimenta, o nosso companheiro Maneco Reis, e onde nós
estava lá e, no momento, a gente entregou um documento, a doutora Rosângela entregou um documento solicitando algumas necessidades do Hospital de São Jerônimo. Também entrou na pauta parte da BR-290 e a ponte que faz o ligamento de São Jerônimo com Triunfo. Nós discutimos essas 3 pautas da região carbonífera aqui, onde nós estávamos presentes lá, juntamente com o Márcio Pilger, de São Jerônimo, que se encontrava junto. Nós fomos para a Fiergues, e logo após a gente se reunimos com eles e fizemos a entrega desses documentos, que é muito importante. Quando a gente fala em trabalhar unido pelo melhor desenvolvimento, a gente trabalha pela a nossa região também, não só pelo nosso município, vice-prefeito Cadoda. Nós temos que alcançar o sucesso, porque nós dependemos do Hospital de São Jerônimo, nós dependemos da BR-290 e nós dependemos também daquela travessia de São Jerônimo para Triunfo, que muitos trabalhadores do nosso município têm que aguardar a travessia na balsa. Então, tudo isso é um contexto de trabalho para nós alcançar o sucesso. Nós saímos na sexta-feira lá, bem dizer otimista, porque nós fomos recebidos e a gente conseguiu alcançar o nosso êxito, entregar essa documentação às autoridades de Brasília, principalmente o nosso vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e os outros companheiros que estavam presentes. Um abraço a todos que estavam presentes lá, porque a gente constrói, vereadores, assim, na união. Também quero deixar registrado aqui que hoje, mais cedo, estive na Brigada Militar, onde estava em reunião com o Sargento Heitor, e na sexta-feira se apresentou um soldado para compor a nossa guarnição de Butiá. E hoje, às 14 horas, se apresentaram mais 2 para o efetivo, sendo que foi efetivado 3 soldados novos dessa última turma que foi formado para atender as demandas e as necessidades na área da segurança do Estado no nosso município de Butiá. E tem a previsão de chegar mais 2 PMs para reforço também. Então isso é tudo um trabalho que não é 1, nem 2, nem 3 que fazem. É uma conjuntura de trabalho de todos. Forças do Legislativo, força do Executivo, para conseguir esse sucesso. Então, à frente da Brigada Militar, o Sargento Heitor me destacou que é pouco, mas nós já temos 3 a mais no efetivo. E agora, mais 2 vão ser 5. É importante isso, senhor presidente, deixar registrado, porque todos os atos que vêm para o bem-estar da comunidade tem sempre alguém trabalhando para essas conquistas. Não é 1 nem 2. Somos todos nós que queremos o bem-estar da comunidade butiaense. Os 2 poderes, sim, que tratamos do bem-estar à comunidade. E dizendo também, senhor presidente, voltando
A gente tem dívida e a gente conquista. Quem tem dívida tem crédito. E isso eu digo porque a gente só consegue construir tendo dívidas. A dívida a gente tem e faz e tem como pagar. Porque senão a gente não ia conseguir ter crédito. É tão bom a gente ver os sonhos nossos realizados. É tão bom eu conseguir comprar a minha casa própria. É tão bom eu comprar o meu carro. É tão bom eu ter um crédito. E tão bom eu poder pagar. Mas vamos trabalhando. Voltando de novo, estive no sábado acompanhando alguns trabalhos no Cerro do Clemente, referente à água que vai chegar às propriedades ali, que vai ser do poço da Escola Rui Barbosa. Agradeço o secretário de Obras, Matheus, colega dessa casa, licenciado, que está nessa pasta. Parceria aí que a gente sempre, quando a gente vem, cobra, mas a gente também temos que reconhecer que é muito difícil as coisas, mas eu acho que a gente sempre junto, trabalhando em prol de nossa cidade, a gente chega ao sucesso. A gente sabe que tem muitas falhas, mas a gente sabe que nós podemos corrigir, podemos ajudar de uma forma ou de outra. A gente pode, se cada um fizesse um pouco e nós somar tudo junto, nós conseguimos conquistar o melhor para Butiá. Uma boa semana a todos. Chamamos para fazer uso da palavra pelo espaço de 10 minutos o vereador Sérgio Sampaio. Boa tarde, senhor presidente desse legislativo, Wagner Alves. Boa tarde aos demais colegas vereadores. Quero também cumprimentar a todos os servidores aqui dessa casa, cumprimentar aí o pessoal que nos visita na tarde de hoje, o nosso amigo Patasso aí. Está fazendo sucesso no final de semana aí, Patasso, hein? Todos, deve ter na verdade, um repertório muito grande aí. Quero também o nosso amigo Nenê Ventura, né? Mas eu quero iniciar minha fala aqui, senhor presidente, para dizer que o ano passado procurei o gerente ali do Banco Sicredi, o senhor Ilo Tofinari, onde levei a situação da Praça da Recreação da escola do Nicásio Machado. E chegando lá, eu disse para ele que a praça precisaria de uma revitalização e eu fui em busca na verdade, de uma parceria, e ele me disse o seguinte: Sérgio, me orientou que o Banco Sicredi tem um fundo social, né? É um programa do Fundo Social do Banco Sicredi, que é um recurso financeiro que ele é com o objetivo de apoiar as entidades da comunidade. E eu quero aqui agradecer também e parabenizar, que fez um grande trabalho com muita dedicação, né, a nossa diretora da Escola Nicásio Machado, a Luana, né, que faz um excelente trabalho, sempre pela melhoria daquela escola, né, e graças ao seu esforço e dedicação na parte burocrática, a escola foi contemplada com um recurso de R$5.000, onde esse valor vai ser destinado ali para fazer as reformas e ampliação da praça, e esse recurso com certeza sempre é bem-vindo. A inauguração também está prevista para dia 5 de setembro, né? E está a todo vapor lá. Eu quero agradecer também ao gerente do Banco Sicredi pela parceria,
né, também ao nosso prefeito municipal, Daniel Almeida, e o nosso secretário de Educação, Everton, que sempre vem trabalhando pela melhoria daquela escola. Mais uma vez, parabéns à Luana, diretora da escola do Nicásio Machado. Bem-vindo esse recurso, né, uma boa hora, e com certeza a praça lá vai ser inaugurada dia 5 e as crianças, com certeza, estarão muito contentes lá. Eu queria aproveitar também aqui, o senhor presidente, que na plenária da semana passada, eu como não manifestei nessa tribuna, e eu queria aqui parabenizar a Neuza Vargas, né, que foi conduzida novamente a presidente da Associação dos Moradores do Vila Nova, para continuar trabalhando, com certeza, né, com muita dedicação, responsabilidade. Eu sei do trabalho que ela faz lá no bairro, né, e então quero desejar a ela muito sucesso aí, e eu sei que ela sempre procura fazer o melhor em prol do nosso bairro. E, por fim, senhor presidente, eu queria aqui também dizer que dia 27 de julho, esteve me procurando o senhor Rafael Cerezer, da cidade de Arroio dos Ratos, né, que quer se instalar na cidade de Butiá, né. Ele é empresário, ele tem uma empresa, né, do ramo de construção civil, RC Empreendimentos, né. E eu quero ler aqui até a carta de intenção dele, que diz o seguinte: senhor prefeito de Butiá, né, eu, Rafael Cerezer, sócio proprietário da empresa RC Empreendimentos, inscrita no CNPJ, número tal, né, 45 786 736 0001 75, vem por meio desta manifestar interesse em estabelecer a sede de minha empresa no município de Butiá. Desde já, levo ao seu conhecimento que a referida empresa, acima mencionada, trabalha com produção de painéis, de casa pré-montada, beneficiamento de madeira e linha de produção de blocos e meio-fio, o que virá a gerar empregos e tributos para esse município. E é bom sempre, né, uma empresa que se instala, com certeza, sempre arrecadação, né, para o nosso município, né, mas também gerando emprego e renda. Então, fico contente. Acredito que até o dia 20 aí do mês de agosto, essa empresa vai estar instalada em Butiá. Quero também agradecer ao prefeito municipal, Daniel Almeida, que tem sempre, né, recebendo os empresários, uma boa receptividade a eles, né, e sempre atendendo sempre às necessidades, né, das empresas. Então, eu fico muito contente, até porque todos os empresários que chegaram até mim, eu levei até ele, e ele sempre encaminhou e sempre teve uma boa receptividade. Então, agradeço ao prefeito, porque é isso aí, eu acho que a receptividade é muito importante para as empresas que querem se instalar no nosso município. Então, mais uma empresa para Butiá, se Deus quiser, no dia 20 de agosto. Quem ganha com isso é a nossa cidade. Fico por aqui, senhor presidente, até semana que vem, se Deus quiser, uma boa semana a toda a nossa comunidade butiaense. Chamamos para fazer uso da palavra pelo espaço de 10 minutos o vereador Fernando Lopes. Senhor presidente, demais colegas do plenário, vice-prefeito Tarcísio, as nossas sessões, Nenê Ventura também participa, o nosso suplente deputado, Patasso, também que tem marcado presença nesta casa. Saúdo também os funcionários que nos dão assistência durante essa sessão. Senhor presidente, eu inicio falando acerca de um requerimento que eu apresentei já há mais de 30 dias. Fui verificar, inclusive, a data da entrega ao destino. Já faz mais de
30 dias, venceu na quinta-feira passada a data que o gestor tinha que encaminhar as informações para esta casa. Não tem coisa mais revoltante, minha gente. É quando a gente quer fazer um trabalho aqui, né, para esclarecer a comunidade do que acontece, e quando se tem um gestor que não responde o trabalho, o pedido, não apenas de um vereador. Na medida que o pedido é aprovado, a unanimidade, como foi o caso lá do hospital, com referência a um carro que eu busquei uma emenda para comprar, que aqui, quando eu apresentei o requerimento, disseram que já estava no outro dia indo lá para a oficina, que o carro está lá ainda. Então isso nos aborrece, não vê as informações. Eu perguntei vários sobre esse cara que se acidentou lá agora em janeiro deste ano, está desde janeiro atirado. E o município locando veículos para outras finalidades, para remoção de pessoas, e um carro 0 quilômetro batido no pátio do hospital. O que eu pedi? A data em que ocorreu o acidente, uma cópia do BO, efetuado junto a um órgão policial, bem como as providências adotadas pela direção daquela casa de saúde, e se a mesma assumiu o compromisso de reparar os danos do outro veículo que foi atingido nessa colisão. Cópia da sindicância instaurada para apurar as causas do referido acidente. Qual a razão ou razões, passado mais 6 meses do ocorrido, e até agora o veículo não foi consertado. Se há previsão de conserto do veículo avariado, que se encontra ao tempo no pátio daquele nosocômio ou aquele hospital. Eu falo isso, senhor presidente, dentre as atribuições do vereador, de legislar, de administrar, que no seu caso é um administrador, de fiscalizar e de julgar também em determinados casos. Mas eu reputo da maior importância a função do vereador é a fiscalizadora, porque fiscaliza os agentes públicos, os gestores, na condução do recurso público, do dinheiro público, do dinheiro do cidadão. E quando não vem essa informação, senhores, nós temos diante de uma improbidade administrativa. Eu vou ser paciencioso esperar durante essa semana, o presidente já inclusive cobrou providência para que chegasse, me informou, porque não é uma afronta apenas a mim, esta Casa Legislativa que tem poder. Nós temos a representação popular, não nomeado por alguém, mas pelo voto popular. Temos o dever e o direito de pedir. E aqueles que estão lá nomeados, que não responde, não tem voto popular. Eu vou esperar essa semana. Se não vir as informações, eu vou entrar com ação. Não vou pedir para o Ministério Público. Eu vou ingressar com ação de improbidade administrativa na Justiça. Para alguém responder. Para que passe a respeitar essa casa. Eu já disse uma vez, por exemplo, quando eu fui prefeito, eu nomeei uma comissão. Era 11 vereadores na época, eu tinha 8 de oposição. Era pilhas e pilhas de requerimento. Não me aborreci por isso. Criei uma comissão para que respondesse todos os pedidos de vereadores, que eu já tinha estado nessa casa por 4 mandatos. No tempo que a lei determina. Fiz favor? Não. Cumpri a lei. Então isso nos aborrece. Agora, o Matheus, por exemplo. O Matheus estava aqui hoje, o requerimento está vencendo essa semana dele aí, que eu pedi, sobre Maria Auxílio. A rua Maria Auxílio, que os cidadãos, a maioria pagou já o calçamento, e outros estão com carnê pagando e não dá para transitar naquela rua. Aquilo é uma vergonha, tu fazer um serviço público cobrado do morador e a rua não se prestar para a finalidade, né, que foi gasto o dinheiro público. Ele me disse que nesta semana, senhor presidente, a resposta está vindo, já com uma solução que é que vai ser feito. Isso que a gente quer. A gente quer construir solução, construir caminho para resolver o problema do cidadão. Ninguém quer insufrar governo, criticar governo simplesmente por criticar. Nós levantamos uma crítica aqui positiva, no sentido de que haja um resultado lá na frente. Isso que é importante para nós, vereadores, que aquilo que a gente traz à tribuna, a pedido do povo, seja feito, seja resolvido. E falando nisso, um exemplo foi lá a escola que ia fechar a Dom Pedro I, a Dom Pedro II. Os moradores, vários moradores pediram a minha presença lá, eu fui lá, estive lá, numa grande reunião, meus cumprimentos a todos os moradores, aos pais que souberam se unir
quando se vinculava ou notícias no bairro de que aquele educandário seria fechado, que já passou por educou gerações e gerações. Construímos uma solução, debatemos, houve alguns excessos, mas o que se fez? Se construiu um caminho, e eu estava junto ajudando a construir. Pedi a palavra para o secretário, e eu digo, secretário, eu não vim aqui simplesmente para criticar o governo, eu vim aqui para ser também um construtor de uma solução. Essa escola não pode fechar. Dom Pedro II já está inserida na história do bairro Vila Regineia. O que deu no final, pessoal? No final, venceu a educação. A escola não fecha. É isso que a gente quer. É construir solução, Johnny Camargo. Né? Construir coisas que vêm realmente aos anseios daquilo que o povo de nós espera. Aconteceu. Tá? Eu vou falar sobre corte no orçamento. Está terrível. Eu lembro quando o Bolsonaro andou cortando alguns valores na educação, numa sazonal de crise de arrecadação, houveram muitas críticas. E ali eu digo com razão, não defendi aqui, porque tem tantas maneiras de cortar quando o orçamento cai. Por que cortar na educação? Por que cortar na saúde? Bilhões cortados na saúde, cara, bilhões cortados na educação. Vai cortar ministério, que quase dobraram o número de ministério? É um absurdo isso. Olha, nós estamos passando por um momento muito difícil, meu suplente vereador. Muito difícil. E aqui também. Aqui, claro que de lá reflete para cá. Na crise financeira, o secretário entendeu que deveria cortar recursos dentro da sua área de saúde. Cortando o transporte daquele cidadão que precisa, uma van para São Jerônimo de manhã, outra para Porto Alegre, que ia e vinha na mesma hora que era para fazer o exame. Falei com o secretário, dizendo que era momentâneo e que em breve retomaria esse serviço. Tem que retomar logo, secretário. Corte em outros lugares. Aqui quem está falando, alguém está fazendo experiência de poder executivo, eu já estive lá. Já aconteceu comigo ter que fazer corte em período sazonal de receita, queda de receita que sempre acontece de julho a setembro. Nós reunimos todos os secretários, onde vamos cortar? Onde dói menos. Não se pode cortar saúde e educação. Tira nas outras áreas, reduz pessoal, reduz locação de prédios, que é uma vergonha, tantos prédios no lugar desse município. Mas não tira da saúde, minha gente. A saúde é uma coisa tão importante. Se você não atender o cidadão no momento que ele realmente precisa, amanhã pode ser tarde. Por isso que a saúde se reveste da maior importância na vida do ser humano e para um gestor. Ele tem que enxergar a saúde desta maneira. E quando quiser fazer, às vezes, é tarde. Então deixo aqui meu pedido, secretário, reveja a sua posição e restabeleça esses dois importantes transportes. Só para finalizar, senhor presidente, eu quero ainda falar sobre a questão do endividamento, que aqui o nosso vereador, Dom Cleito, falou. Dívida, minha gente, qualquer um, ter crédito é muito importante, mas pagar com o seu salário. Eu financio o cara, mas pago com o meu salário. Agora, endividar o município para gerações futuras pagar é um absurdo. Esse país está assim. Nos 6 meses de governo, o PT já gerou 250 bilhões de excesso de dívida a mais, acima do que arrecadou. Isto quebra. Te quebra na tua casa, como te quebra no setor público. Se tu gasta mais do que tu arrecada, qual é a tendência? É quebrar o município. A dívida, ela tem que ser feita. O equilíbrio fiscal é o espírito da lei de responsabilidade fiscal. A dívida é esses casos excepcionais de calamidade. Agora, fazer dívida para os outros pagarem, para gerações futuras pagarem, para futuros administradores pagar, para mim é uma irresponsabilidade. Obrigado, senhor. Passamos para a ordem do dia e solicitamos leitura das indicações 78 e 79 de 2023.
Ordem do dia, indicação número 78, do vereador Sérgio Sampaio, indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, a manutenção e limpeza do passeio público em frente ao Banrisul. A indicação número 79, do vereador Jefferson Gama. Indica ao Executivo Municipal a equiparação do valor das diárias pagas aos servidores municipais em relação ao valor pago aos cargos de confiança, CCs. Considerando que esta demanda foi apresentada ao vereador através dos servidores, em especial os motoristas desse município. Considerando que o trabalho realizado por esses profissionais é de extrema importância, os motoristas da Secretaria de Saúde e demais secretarias prestam um excelente trabalho enfrentando uma rotina cansativa e perigosa, principalmente na BR-290, muitas vezes ficando por horas no trânsito ou à espera de seus passageiros em reuniões, consultas, exames ou procedimentos. Considerando que atualmente o valor pago aos motoristas é de meia diária, R$ 50,15, e que o valor tornou-se defasado e é insuficiente para suprir os gastos dos motoristas nas viagens que os mesmos realizam durante a rotina de trabalho diário e que por muitas vezes, para suprir as necessidades da comunidade, realizam mais de uma viagem por dia, cotidianamente precisam tirar dinheiro do próprio bolso para arcar com os gastos. Considerando que o valor atual da meia diária de CCs é de R$ 59,72, equiparar os valores das diárias é uma forma justa de valorizar e incentivar o trabalho dos nobres motoristas que dedicam-se dia e noite no transporte de pessoas para os mais variados destinos e trabalham incansavelmente para atender com muito zelo nas comunidades. Sendo assim, são merecedores da equiparação dos valores das diárias. Indicamos ao Executivo Municipal a equiparação do valor das diárias pagas aos servidores municipais em relação ao valor pago aos cargos de confiança. Sala de sessões, 3 de agosto de 2023, Gabinete Vereador Jefferson Gama. Informamos que as indicações serão encaminhadas para providências. Solicitamos leitura dos atos da Presidência 113, 114, 115 e 116 de 2023. Ato da Presidência número 113. Autoriza o deslocamento dos servidores Patrícia Flores e Juliano Franco, dia 2 de agosto de 2023, para a cidade de Porto Alegre para fazer um curso na DPM. Ato da Presidência número 114. Autoriza o deslocamento do vereador Jefferson Gama e da assessora parlamentar Aline Atanásio, no dia 7 de agosto, na cidade de Porto Alegre, para cumprir a agenda no escritório político da deputada Maria do Rosário. Ato da Presidência 115. Autoriza o deslocamento do vereador Wagner Fitz, no dia 10 de agosto, para comparecer ao município de Porto Alegre e cumprir a agenda na Secretaria de Segurança do Estado. Ato da Presidência 116. Autoriza o deslocamento do vereador Hélio Ferreira, do vereador Paulo Rogério e assessor parlamentar Gustavo Martins, dia 4 de agosto, na cidade de Porto Alegre, para participar de uma palestra na Fiergs com o tema O Brasil na Rota de Desenvolvimento Econômico, e o vereador Paulo Rogério irá cumprir a agenda na DPM. Temos para apreciar as atas 4263 e 4264 de 2023. Colocamos em discussão as referidas atas. Colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário, manifestem-se. Aprovadas por unanimidade. Perguntamos ao secretário se tem inscritos para explicações pessoais. Nenhum vereador inscrito. Declaramos encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 14 de agosto de 2023, às 15 horas. Uma boa tarde a todas e todos.